Fala galera, professor Paulo Brizola, mais uma vez aí com vocês. E na videoaula de hoje eu vou corrigir 3 exercícios envolvendo aí força de atrito, tá? Que eu deixei aí na última lista aí para vocês, ok? Então vamos lá para a nossa correção. Então bem tranquilo, bem simples, 3 exercícios aí só para a gente estar aí, né, utilizando as técnicas aí de força de atrito. Diz assim, pessoal, primeiro exercício. Em um dia de chuva, ocorrem muitos acidentes no trânsito. Uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato do veículo com o solo pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Nessa situação, a perda do controle do carro está relacionado com redução de qual força? Beleza? Então é assim, pessoal. A água, ela tende o quê? A reduzir o atrito, correto ou não? Então, o que acontece? Quando chove, o asfalto ele tem aquela pequena lã de água, né? Esta lã de água, o que vai acontecer? Ela vai tornar o pneu menos aderente à superfície do asfalto, correto? Então, ele está perguntando assim, nessa situação a perda de controle do carro está relacionado com a redução de qual força? Com a redução da força de atrito, beleza? Outro caso que vai haver redução de força de atrito, por exemplo, vocês já viram aqueles escorregadores? Eu já vi pessoas jogando água naqueles escorregadores, não sei se vocês já viram naqueles parques aquáticos. Eles jogam água, a pessoa desliza até a piscina. Por que ele joga água? Para reduzir o atrito entre a pessoa e o escorregador. Ou seja, então a resposta do exercício 1, a força que vai ter redução é quem? A força de atrito. Ou simplesmente atrito, né? Então vamos colocar aqui. Força de atrito. Certo? Então, isso aqui bem tranquilo, né? Ou seja, quando nós simplesmente, né, colocamos qualquer tipo de líquido, esse tipo de líquido causa uma redução aí na força de atrito. Ok? Pessoal, então esse aqui é o exercício número 1, bem tranquilo. Então vamos para o 2. O 2 já é um pouquinho mais complexo, digamos assim, né? Então, o exercício número 2, ele diz assim, pessoal, um objeto de peso 20 newtons, beleza? Então, já não precisamos calcular a força-peso, tá? Ele já deu aí a força-peso para nós, tá? Então, vamos marcar aqui, esta força-peso, a gente sabe que ela é igual à força normal. E ela vale 20 newtons, ok? Isso eu já expliquei nas aulas anteriores. Tranquilão, né? Está em repouso em um plano horizontal, quando recebe a ação de uma força motriz da intensidade F. Beleza. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o objeto e o plano horizontal valem respectivamente 0,60 e 0,50. Adote G igual a 10. Então vamos lá? Então ele coloca assim, que o μ estático, o coeficiente estático, ele vale, deixa eu ver a ordem que ele colocou aqui, 0,60. Então 0,60. E o coeficiente dinâmico, ele vale 0,50. E ele diz também que a aceleração da gravidade, né, ele deu aí, mas vou marcar aqui, eu acredito que nós nem iremos usar, tá? Mas vamos fazer a coleta desse dado. Então a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então vamos lá, na letra A ele diz assim, calcule a intensidade das forças de atrito de destaque e da força de atrito dinâmico. Pessoal, sempre quando ele falar destaque, ele está falando da força de atrito estática, ok? Então, alguns livros aí, ele trata de força de atrito estático, beleza?
Então, para nós é indiferente, né? A gente vai utilizar aí o coeficiente da força de atrito que ele deu aí, tá? E depois nós vamos calcular aí o coeficiente usando o atrito dinâmico. Então vamos lá? Primeiro vamos fazer a força de atrito estática, tá? Vou fazer essa anotação aqui. Então a gente sabe que é o Mi estático multiplicado pela normal. Beleza? Então vai ficar assim, pessoal. Força estática, né? De atrito estático. Pode colocar de destaque também, não tem problema, tá? Vai ser quem? O coeficiente estático, que é 0,60, multiplicado pela normal, que é 20. Beleza? 0,60 vezes 20, isso dá 12, tá? Então a força que ele pediu aí na letra de destaque, ou estático, né? Vamos colocar aqui. Então isso é 12 newtons. Bem tranquilão, né? Creio que todo mundo ia acertar esse aqui sem nenhum problema. Agora a gente precisa achar a força de atrito dinâmico, tá? Que ele pediu aí para completar a letra A, tá? Deixa eu colocar aqui letra A. Acabei não colocando, tá? Então aqui é a letra A, ok? Então a letra A eu vou continuar ali ainda. Então nós vamos utilizar, tá? A minha fórmula ela é a mesma, tá? Força de atrito é o Mi vezes a normal. Só que agora eu vou usar o Mi dinâmico, ok? Então vai ficar assim, a força dinâmica, vou colocar assim, ó, força D, é igual o Mi dinâmico vezes quem? A normal, beleza? Então vai ficar assim, F dinâmico é igual ao coeficiente dinâmico 0,50 vezes a normal, que é 20. Beleza? 0,50 vezes 20, isso dá 10, tá? Multiplicar por meio e dividir por 2, né? Então, dá 10, tá? Uma força dinâmica que ele pediu, de atrito dinâmica, 10 newtons, ok? Então aqui, pessoal, a gente já mata a letra A, perfeito? Perdão. Então aqui a gente já mata aí a letra A, beleza? Pessoal, na letra B ele coloca uma tabelinha e pede pra gente preencher, tá? Então a gente ele vai colocar a força 10, tá? A força 12, a força 20, beleza? E depois a gente vai aí utilizar aí o preenchimento aí do FAT e da aceleração, beleza? Eu vou reproduzir aqui a tabelinha. Então a tabelinha vai ficar assim, ó. Então aqui é F, né? Então vamos lá, F em newtons. Depois FAT em newtons também. Depois aceleração em metros por segundo, né? Beleza? Então aceleração. E aceleração é sempre em metros por segundo, ao quadrado, claro. Então aqui ele coloca 10, depois 12, depois 20, né? Aqui vai fugir essa de 20. Então ele dá aí essa tabelinha, e aí a gente tem que fazer aí o preenchimento dessa tabelinha, beleza? Pessoal, então é assim, ó. A força dinâmica que a gente encontrou aqui é 10. Ou seja, só vai ter deslizamento de corpos quando a gente tiver uma força de 10 newton. Concorda ou não? Então, ou seja, nesses dois casos, se eu tiver uma força de 10 e uma força de 12, eu não vou ter aceleração. Por quê? Eu vou ter um caso aonde eu tenho uma força dinâmica,
que quando ela é 10, a minha força de atrito também é 10, e quando ela é 12, a minha força de atrito também é 12. Quando ela é 20, a gente vai ter que achar aceleração aqui utilizando a segunda lei de Newton. Porque eu não encontrei 20 em nenhum dos casos, mas eu sei que a minha força de atrito dinâmica, que é onde há deslizamento de corpos, vale 10. Então eu consigo achar essa aceleração utilizando aí a segunda lei de Newton. Mas antes de eu fazer isso aqui, eu vou completar, tá? As duas primeiras tá facinho. Só a última aí que a gente vai ter que usar a segunda lei de Newton para fazer o cálculo. Então aqui no FAT, no primeiro caso, se eu tenho uma força de 10 e eu tenho um FAT de 10, deixa eu colocar em vermelho que eu acho que fica melhor, né? Então aqui, atenção, eu tenho 0 de aceleração. No segundo caso, quando a minha força for 12, eu também vou ter 12 de FAT. Porém, a minha aceleração também é 0. Aqui não. Aqui tem que tomar cuidado. Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a força de deslizamento, que vale 10. Portanto, que é onde o corpo faz o seu deslizamento. A aceleração aqui eu vou ter que calcular, beleza? Aceleração aqui eu vou ter que calcular, que nesse caso há o deslizamento dos corpos. Então vamos lá, jovens. Então é assim, FMA, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, beleza? Atenção. Então vai ficar assim, pessoal, ó, a força, quem vai ser a força? Vai ser o F menos o FAT, correto? E a massa, pessoal? A massa a gente vai pegar o 20, esse 20 que ele deu, e dividir por 10. Por quê? Para você voltar para a massa, você faz a operação contrária. Por exemplo, a gente sabe que para calcular a força-peso, a gente utiliza P vezes M vezes o G. Vocês concordam ou não? Para mim encontrar a massa, o que eu faço? Se eu isolar o M, deixa eu ver se cabe aqui. Então vai ficar P sobre G. O P é 20, eu coloco aqui, e o G vale 10, né? Que ele deu aqui. Perfeito? Então vai ficar assim, ó, no lugar do M, eu vou colocar P dividido por G. Então vai ficar P sobre G vezes o A. Beleza? Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó, trocando os valores. Então o F é 20, beleza? Que é a própria força, né? Então vai ficar 20 menos os 10 que eu estou utilizando, que é onde há deslizamento de corpos. Isso é igual. Atenção, a força-peso agora é 20, tá? Porque é a mesma força, P igual a N. Então vai ficar 20 sobre 10, né? Que o G vale 10, tá aqui. Tudo isso vezes quem? A aceleração. Perfeito? Então vamos lá? Então aqui vai ficar assim, ó. 20 menos 10 é 10. Eu vou continuar ali em cima, tá? 20 menos 10 é 10. Então vai ficar 10 é igual. Aqui vai dar 2, né? 20 dividido por 10, 2. Então vai ficar 2 vezes o A. Perfeito? Passando 2 dividindo, vai ficar assim, ó. 10 sobre 2 é igual a A, né? Opa. 10 sobre 2 é igual a A. 10 dividido por 2 é 5. Então a minha aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente completa aqui, né? Então a gente completa aqui a aceleração que ele pediu aí, 5, beleza? Pessoal, então esse aí foi o exercício número 2. Perfeito? Então vamos para o 3. Exercício número 3.
Exercício número 3. No exercício número 3, ele diz assim, então vamos lá para o exercício número 3, deixa eu encontrar aqui. Um bloco de massa igual a 5 quilos, então a massa dele é 5, né? Então, vamos colocar aqui, ó, M igual a 5 quilos, perfeito. Está em repouso sobre uma superfície horizontal que apresenta os coeficientes de atrito estático e cinético, estático de 0,30 e cinético de 0,20. Então eu sei que o meu Mi estático ele é 0,30 e o meu Mi dinâmico, né? Então o meu Mi dinâmico ele vale 0,20. Perfeito? Tranquilão, né? Aplica-se então ao bloco uma força horizontal, F de 12 newtons. Vamos marcar esse dado? Vai que a gente precisa, né? Então, vamos colocar assim, ó, F é igual a 12 newtons. Beleza. Como mostrado na figura a seguir, adote G igual a 10. Vamos colocar o G também. Então, G é igual a 10 metros por segundo elevado a 2. Beleza. O módulo da força de atrito em newtons é igual a... então é assim, pessoal. Sempre, 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 tá? Quando ele não especificar para nós aí, tá? Quando ele não especificar para nós aí, beleza? A força que vai fazer a rolagem, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aí o coeficiente de atrito estático, beleza? Então a gente vai, primeiro passo, a gente vai calcular o FAT estático, beleza? Então a força estática. Então o FAT estático, vamos ver quanto que ele... A força de atrito estática, a gente sabe que é o Mi estático multiplicado pela normal, beleza? Antes da gente começar aqui, vamos calcular a normal. Então a normal, a gente sabe que é igual a força-peso, e a força-peso é M vezes o G, né? Beleza? Então a minha normal vai ser a massa, que é 5, vezes o G, que vale 10. Então a minha força normal é 50 newtons. Então vamos lá, agora sim já dá para a gente calcular. Então a força estática vai ser o Mi estático, que ele deu aqui para nós, que é 0,30, multiplicado pela força normal, que é 0,50. 0,30 vezes 0,50, isso dá 15, tá? Então vamos colocar aqui. Então a força é 15. Então a força estática, de atrito estática, ela é 15 newtons. Perfeito? Se você olhar, ele diz aí, tá? No exercício, que a força de intensidade, correto? Que causa o deslizamento é 12. Então essa força, pessoal, o que acontece? Essa de 15 newtons, ela supera de 12, porque ela é maior. Concorda ou não? Ou seja, então essa força F, ela só vai existir, que ele pediu para nós aí, só vai existir qual? A de 12 newton mesmo, que foi a que ele deu, beleza? Então a resposta aí é 12 newtons. Então resposta, deixa eu pôr de vermelhinho aqui. Porque se você pegar de 15, aí não vai ter deslizamento, porque é estática. Resposta, 12 newtons, que dá aí a alternativa, deixa eu ver aqui, alternativa B de bola, beleza? Então tá aí, pessoal, alternativa B de bola. Pessoal, então tá aí, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero aí sinceramente que vocês tenham curtido, tá? Vocês tenham aí aprendido alguma coisa e dá aquele print aí na lousa aí. Bom dia para vocês aí, fiquem com Deus aí.
uma boa tarde ou uma boa noite, né?